neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus Pai onipotente e nada negará. Deus de milagres e virtudes no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Seu grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior.
Preciosos ouvintes, vamos lembrar mais uma vez do mistério da divindade, coisa que, na verdade, tem causado confusão durante todas as eras, durante toda a história da Igreja. Mas o certo é que a Bíblia diz que aquele que nela crer não será confundido. Não será confundido. Isto se referindo a essa pedra de tropeço, a essa rocha de escândalo, que é o Senhor Jesus Cristo. E por que não afirmarmos categoricamente que é a sua palavra, a sua mensagem revelada? José estava confundido. José, esposo de Maria. Ele estava angustiado. Ele estava terrivelmente angustiado. Porque ele era um homem justo, era um homem bem intencionado e não queria infamar a sua esposa. Ele sabia o que significava aquilo. Ela seria apedrejada, de acordo com a lei de Moisés. Uma moça se casando com um homem, estando grávida com outro homem, ela seria apedrejada. Ela teria que morrer, mesmo quando era apanhada em adultério. Ela teria que ser apedrejada. Você liga isto com a igreja. Em Apocalipse está escrito que vai chover pedras, saraivas e pedras. Deus, mais uma vez, vai cumprir a sua lei sobre a igreja, porque a mulher aponta para a igreja. Para a igreja adúltera, ela será apedrejada. Haverá pragas e coisas tremendas sobre a igreja adúltera. Mas vamos ao caso aqui de José e Maria. Sendo justo, sendo um homem piedoso e temente a Deus, ele, cheio de dúvida, estava confundido com aquele acontecimento. Ela dizia para ele que não tinha estado com nenhum homem, e que fora um anjo que lhe dissera que ela ficaria grávida por obra e graça do Espírito Santo. Mas a coisa era difícil de ser aceita, de ser compreendida, de ser recebida de uma forma natural. Teria que haver uma revelação da parte de Deus para ele também. Agora, Deus não pediu satisfação para ele, para José, em primeiro lugar. Depois que Deus viu José angustiado, mas agindo como um justo, tentando deixar a Maria secretamente para não infamá-la, então Deus entrou em cena. Porque, sem dúvida, José disse: ó grande Jeová, eu venho através da linhagem de Davi, eu sou um homem justo. Pelo menos eu espero que eu seja. Eu tenho lutado para ser um homem justo. Estou confiando que o que tu disseste seja a verdade. Agora, a minha amada, a minha pequena querida esposa aqui, que eu tenho, com a qual estou desposado pela palavra, eu ter que colocá-la para fora, e se eu não fizer isto, eu sou culpado por ter cometido adultério. Você vê, ouvinte, que como um justo e como um homem que conhecia e temia a lei de Deus, ele seria considerado um adúltero se ele tomasse uma mulher naquela forma. Então ele expôs o caso diante de Deus, naturalmente. Se eu não colocá-la para fora, se eu não agir conforme a lei, então eu
vou estar em adultério. Agora, ela vai ser mãe, e eu não a conheço como uma esposa. Eu nunca tive contato com ela, de marido para mulher. E ela está grávida. O que é isto, Senhor? E ela disse de uma maneira tão sincera que foi um anjo que lhe disse isto. O que são estas coisas, Senhor? Mas, ouvintes, vamos prestar atenção numa coisa muito profunda e importante aqui. José não era um profeta. Deus não podia falar com José cara a cara. Ele não podia fazê-lo. Ele deixou que José fosse dormir e enviou o anjo do Senhor para ele, para José, num sonho. E o anjo do Senhor chegou para ele em um sonho e tocou e disse: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus amados, ali estava um sonho liquidando uma confusão. Agora vocês saibam de uma coisa: um sonho, os dons carismáticos e coisas assim, são maneiras secundárias de Deus falar aos seus filhos. A maneira primária de Deus falar é através de sua palavra. Você sabe que quando Deus fala através das Escrituras para uma pessoa, toda a confusão acaba. Acontece é que a pessoa lê as Escrituras, mas Deus nunca estava falando com ela. O eunuco estava lendo acerca de Jesus, profetizado ali em Isaías, mas ele não entendia. Isto quer dizer que Deus ainda não houvera falado com ele, mas Deus tomara a Filipe de um grande avivamento, tirou de uma grande multidão e o levou pelo poder vivificador a encontrar-se com aquele eunuco que estava preocupado com o que o profeta Isaías houvera escrito. Então Deus resolveu falar com o eunuco. Não importa quantas vezes ele tinha lido aquilo, mas até que Deus falou com ele. Ele não pôde ser revelado, não pôde saber de quem o profeta estava tratando. Eu creio que todos estão compreendendo isto. Nenhum sonho e nenhuma maneira secundária poderia pôr fim a qualquer confusão na sua mente, a menos que fosse Deus de fato te falando. E nem mesmo a pregação da palavra, nem mesmo as Escrituras põem fim a qualquer confusão mental, religiosa. Simplesmente pelas pessoas lerem-na e discuti-la, estudá-la, e teologia daqui, e controvérsias, grandes teólogos, homens de renomes, se chocam. A controvérsia com a ala B, com a ala C, com a ala tal e a ala tal. Isso é controvertido. Bom, isso é controvertido. Aquilo outro é controvertido. Mas quando Deus fala, toda a controvérsia acaba. Acaba a confusão. E Deus veio de uma maneira secundária a José. Deus viu que José era sincero em seu coração. E se você somente se submeter a Deus, Deus vem e te fala. Ele acaba com a confusão na sua mente. Então o anjo veio da parte de Deus e disse: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, que privilégio ter uma mulher que está grávida do Espírito Santo, que está cheia de Cristo.
Que privilégio para um marido saber que sua mulher está cheia do Espírito Santo. Aí onde está você? Aquilo está nela, José. Não é de algum homem. Essa gravidez dela não é de uma fornicação deste namoro moderno. O Espírito Santo que fez isto. Ela não sofreu nenhuma experiência sequer, nenhuma sensação com quem quer que seja, nem com o próprio Deus. Mas foi sem nenhuma sensação. E ela está te falando a verdade, José. Esta história, na verdade, é incomum. Esta coisa é inédita. Esta coisa é incomum. Isto que está acontecendo na tua casa, na tua vida, é incomum, José. Isto te deixou todo agitado, porém é do Espírito Santo. Quando os discípulos pensaram que era um fantasma que vinha andando sobre as águas, aquilo era Jesus. E o profeta desta era, chegando na Alemanha, ele conheceu um quadro que de longe parece nuvens negras e tempestades e coisas horríveis. Mas quando a pessoa chega perto daquele quadro, vê que não é nada daquilo. São anjos, e mais anjos que formam aquelas nuvens que são vistas até com medo, com temor de longe. Mas quando se aproxima, é outra coisa muito diferente. Isto é a revelação da palavra de Deus que está agora no teu receptor. Oh, quantas cartas, quantos testemunhos temos recebido aos milhares de pessoas que têm saído da confusão e recebido de Deus este programa como José recebeu a visita daquele anjo em um sonho. Sim, aquele mesmo Deus continua vivo nesse instante em que estou falando. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele conhece a você que é honesto e sincero em seu coração. E que tem sido agitado para lá e para cá, por causa da confusão religiosa, por causa das doutrinas que surgem, por causa dos falsos profetas, dos falsos ensinadores tradicionais e falsos doutrinadores modernos, recentes, para esclarecermos melhor. Sim, meus amados, aqui está. Se vocês são cristãos e se a coisa parece incomum para vocês, Deus enviar um profeta nesta era, então fiquem sabendo, aqui está a sua resposta. Vocês estão ouvindo sua mensagem. Vocês fiquem sabendo que isto é exatamente a palavra de Deus, não embora quanto confusa pareça, porque contradiz, porque está de uma forma totalmente diferente de todos os meios naturais de se conhecerem a Deus, que estão acostumados com Deus. A coisa era incomum para José. Aquilo era uma coisa inédita. O relatório de Maria para José era uma coisa sobrenatural, mas ela estava falando a verdade. A mensagem que nós entregamos, que Deus tem nos enviado um profeta nesta era, como Ele enviou João Batista para precursar a segunda vinda de Cristo, é uma coisa incomum, é uma coisa inédita, mas é a verdade. Se você é sincero, se você se põe abatido, agitado e perde noite de sono, Deus vem e te revela, Deus vem e te fala e te esclarece e tira toda a confusão. Isto é certo. Ele disse a José: não temas receber a Maria, tua mulher. E ele diz para você agora: não temas receber a mensagem precursora. Ela traz o Espírito Santo, ela traz o Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Não temas receber a mensagem que te prepara para o arrebatamento.
Sim, recordem que Maria já era a esposa de José. Porque o anjo disse: não temas receber a Maria, tua mulher. Naquele tempo, como deve ser hoje com todo cristão, o casamento começava pela palavra que a moça dava para o moço e o moço dava para a moça. O casamento era feito baseado na palavra de um para o outro. E Deus havia reconhecido o casamento, a palavra de Maria para José e de José para Maria, a ponto do anjo vir e dizer: o teu casamento está reconhecido, não temas receber a Maria, tua mulher. Em outras palavras, o anjo disse isto. Mas como este casamento está reconhecido, sendo que ela está grávida, e eu não a conheço ainda como esposo, como minha esposa, e eu ainda não, definitivamente, eu não a conheço ainda como mulher? E como Deus reconhece que Maria é minha esposa? Só isto seria o bastante para José. Só isto seria o bastante para nós. Sabemos que Deus tem reconhecido a mensagem do dia para formar a igreja esposa do Cordeiro. Isso comprovado de uma maneira sobrenatural, vindo nuvens de anjos. Os cientistas fotografaram isto através de observatórios nos Estados Unidos da América do Norte. A luz sobrenatural fotografada, Deus autenticando, reconhecendo que esta mensagem é de fato a mensagem para o casamento, reconhece de fato o casamento da igreja noiva com o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas que coisa, meus ouvintes! Um sonho pôs fim a um enigma que ninguém podia interpretá-lo para José. Um sonho pôs fim naquilo. Que vergonha quando temos todas as Escrituras mostrando o mistério da divindade, que é Deus em Cristo e Cristo em nós, Cristo na igreja. E ainda precisamos de intérpretes manufaturados. Ainda vamos precisar de ismos na mensagem. Ainda vamos precisar de intérpretes. Ora, sim, um sonho pôs fim no enigma para José, no enigma que o atormentava, que o fazia sofrer, que o fazia angustiar. E a pregação da palavra, vindicada pelo Espírito Santo, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, vindicada pelo próprio Deus, não pode pôr fim ao enigma, a esse mistério para você, mas nós damos graças ao Senhor, porque nesse instante há milhares que dizem graças ao Senhor, porque como Ele atentou para José, Ele atentou para mim também. Muitos dizem assim, como eu posso dizer com vocês, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos amou e nos revelou a sua palavra nesses dias de trevas e confusões religiosas. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação.
ali na Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus, em quem confio, é para mim os seus caminhos sempre aberto ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce boa está a lutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda
guarda os remidos teus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, cessa os penares teus, com Cristo estando junto ao coração de Deus. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento para orarmos ao Senhor Jesus. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, e depois de lermos a santa e sagrada palavra, nós ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus. E parecia que Jesus não teria nenhuma ajuda, que Ele foi tomado por mãos ímpias e foi cortado aos pedaços, cuspido, escarnecido e estava pendurado na cruz, sangrando e morrendo. E parecia que não havia nenhuma ajuda em parte alguma, até o ponto que Ele mesmo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Tu agiste no momento em que nada mais poderia agir. Nós sabemos, Senhor, que se temos qualquer rio que não podemos atravessar, se temos alguma montanha que não podemos transpô-la, Deus se especializou em fazer coisas que outros não podem fazer. Tu és um especialista no trabalho, pois Tu sabes a razão daquele dia no Calvário. Tu, sendo Deus, o infinito, sabia que aquela hora deveria chegar. Mas quando aquilo foi cumprido, então Tu mostraste que Tu és Deus. Tu mostraste quem era o chefe. Tu sacudiste a terra, e os santos que dormiam no chão vieram. Tu escureceste o sol em noite, como a escuridão da noite, mostrando que Tu eras Deus. Mas Tu te apareceste tão silencioso por tanto tempo. Vamos tirar esta conclusão disto, que desde que estejamos andando no Espírito, dirigidos pela mão de Deus, não importa o que pareça estar errado, mesmo assim estamos encarando o Calvário. Deus falará na hora certa, no tempo correto. Agora, Deus Pai, nós pediríamos perdão de nossos pecados e nossas trapaças, e nós pedimos para que o Teu Espírito nos dirija como a pomba dirige o cordeiro, que possamos ser obedientes a tudo que nos suceda, sabendo disto, que Deus faz todas as coisas para o bem, e sabemos que isto dará certo.
esteja conosco em mais este culto. Nós oramos para que Tu salves aqueles que estão na condição de serem salvos e estão procurando por salvação. Encha com a vida eterna aqueles que a estão procurando. Nós oramos para que Tu cures aqueles que estão enfermos e aflitos, que vieram procurando cura. E Te louvamos por isto. Nós pedimos isto no nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aquele dia no Calvário. Prezados ouvintes, nós somos chamados a atenção nesta mensagem para São Mateus capítulo 27. No verso 46, nós encontramos a oração final de Jesus, ali no Calvário. E perto da hora nona exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, isto poderia nos fazer lembrar de que o Calvário deve ser lembrado todos os dias, não é certo? Nós temos ouvido muito a respeito do Calvário, lemos muito sobre isto. Pregadores têm falado sobre isto desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quando isto aconteceu. É um dia muito importante, o dia do Calvário, o dia da crucificação de Jesus Cristo. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. O que significa o Calvário para nós? O que significa o Calvário para você? Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. E tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto. Nós sabemos que na ciência o homem está buscando a descobrir tudo que vem a ser de importância para o ser humano, para a tecnologia, para todas as coisas que convergem no bem ou no mal do homem, porque isto é a ciência do bem e do mal. Mas fixemos nisto que todos estamos procurando por cada coisa que tenha importância. Por outro lado, aqueles que são espirituais estão procurando por cada coisa de Deus. Cada coisa que seja importante para a nossa vida espiritual. Isto deveria nos esclarecer muito já sobre o dia do Calvário. E todos deveriam compreender intimamente, particularmente, com experiência própria, o que significa o dia do Calvário. Para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós, e vermos o que Ele prometeu fazer por nós. E é para isto que nós ouvimos o Evangelho. É para isso que nós vamos à igreja. É para isso que nós sintonizamos um programa de rádio que diz pregar o Evangelho. É para conhecermos a importância de Deus para nós. E especialmente isto, conhecermos
o valor do Calvário, a importância do Calvário para o pecador. O Calvário foi muito importante para um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus Cristo, mas para o outro não foi de importância alguma. O Calvário foi de importância para Maria Madalena, para a Samaritana, para Zaqueu, mas não foi de nenhuma importância para Anás, para os sumos sacerdotes, para os religiosos. Mas vejam, o Calvário ainda continua ali, diante de Deus, exposto diante de Deus. Isto quer dizer o Cordeiro na intercessão. Isto deveria ser de suma importância para cada um de nós. Não pensarmos em uma intercessão depois da morte, quando isto está ali agora, enquanto nós podemos nos arrepender e nos convertermos dos nossos pecados, das nossas trapaças. Isto é muito importante. Por isto, o pregador prega. Todo verdadeiro pregador leva o pecador ao Calvário. E é por isso que ele estuda e medita nas Escrituras e procura uma inspiração, porque ele é um servo público do povo de Deus. E ele está tentando encontrar algo que ele possa apresentar para o povo que seja de importância para suas almas. Algo que Deus teria que dizer para o seu povo. Algo que ajudaria o povo de Deus. Não o povo de Deus ajudar aquele pregador, o que nós estamos mais vendo hoje, mas sim aquele pregador ajudar o povo. Deus dando coisa de importância, coisas espirituais, porque coisas materiais todo mundo social pode dar. Mas a coisa espiritual, isto é somente para o pregador, somente para aquele a quem Deus chamou. Por isso Pedro tinha a chave do reino dos céus. Quando ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele estava dando algo de importante que ninguém podia dar naquele instante para aqueles homens, para aquelas pessoas que haviam deixado o Espírito Santo compungir em seus corações. Ora, aquele povo encarou aquilo como uma coisa muito importante, a ponto de clamar para os apóstolos: que faremos, varões irmãos? Em outras palavras, como poderemos ser salvos? Como poderemos ser perdoados? Como poderemos usufruir do Calvário, do resultado da morte de Jesus Cristo? Talvez isto os condenaria em seus pecados, mas isto seria uma ajuda para levantá-los. A pregação, às vezes, condena o pecador em seus pecados, mas isto é uma ajuda para levantá-lo. Isto é uma ajuda para que ele possa abandonar os seus pecados e então se levantar para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas: levantar pecadores, redimi-los pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder que a igreja tem para perdoar pecados. É conduzir o pecador ao arrependimento. Ela deve ter poder, através de seus ministros, de levar o pecador ao Calvário. Sim, ao sacrifício de Jesus Cristo, para ali então lhe deixar todos os seus pecados e então ser perdoado. Isso não quer dizer aquele homem chegar na igreja e dizer: eu fiz isto, eu fiz aquilo, e a igreja diz para ele: filho, você está perdoado. Isto é uma mentira, isso não pode ser, e aquele homem continua pecando da mesma forma. O poder de perdoar pecados está justamente em ter a graça e o poder do Espírito Santo, as chaves do reino dos céus, para ir até ali com aquele pecador, levá-lo véu adentro, e ele poder provar da vida eterna em Cristo Jesus.
Este é o poder que foi dado à igreja. Por isso ela é o sal da terra, a luz do mundo. Agora, se isto é tão importante, então isso deve ser encarado como tão importante. Deve ser a coisa mais importante, portanto, não é para ser comemorado somente de ano em ano na Sexta-feira da Paixão. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. É assim como um dos maiores dias. Vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, mas, neste caso, vamos ter somente 3 coisas diferentes, 3 principais coisas que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos. O que o Calvário significa para nós. Eu oro para que isto condene cada pecador que está presente em tempo dele se arrepender. Que isto faça cada santo se ajoelhar. Que isto faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada. Cada pecador salvo, que cada apóstata volte e esteja envergonhado de si mesmo. E cada santo regozije e tome nova esperança e nova fé, isto é, nova esperança no perdão de seus pecados. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo é: ele encerra o assunto do pecado para sempre. Pois bem, meus ouvintes, então vamos notar que esta primeira coisa que estamos destacando é que o Calvário significa para nós e o mundo: ele encerra o assunto do pecado para sempre. O homem foi encontrado culpado do pecado, e o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isso desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele pôde fazê-lo, ele mesmo, só ele pôde fazê-lo. Por isso São Paulo disse que a igreja foi resgatada com o próprio sangue de Deus. E Jesus Cristo não foi nenhuma segunda pessoa a estas alturas. Não, ele foi Emmanuel, Deus conosco, porque somente ele poderia nos resgatar. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade e viemos a este mundo falando mentira, crendo em mentiras. Porque às vezes você não fala uma mentira, mas vive crendo em mentiras religiosas. Isso te faz um mentiroso na fé. E você precisa ser salvo dessas mentiras religiosas. Como você pode crer numa mentira que Deus são 3 pessoas distintas? Você vai chegar diante de Deus como um mentiroso. Portanto, não havia nenhum, e não há nenhum de nós que possa ser digno, porquanto nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, falando e crendo em mentiras, começando pelas mentiras religiosas. Não há nenhum homem digno, não havia e não há e não haverá. Ninguém pode ser encontrado na terra que fosse digno, porque o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu, com Lúcifer. Ora, se ele começou no céu, o que será da terra, então? Por isso São João diz: o mundo está no maligno, e Lúcifer, o diabo, encerrou a toda criatura debaixo da desobediência. Agora, Deus permitiu isso justamente para manifestar o seu atributo de Salvador. Isto através do Calvário. Isto através do Cordeiro inocente. Mas então aqui nós vamos ficar com este primeiro grande ponto importante, que o Calvário põe fim, ele apaga, ele encerra o assunto do pecado para sempre.
então nos faz dignos de tomarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Isto é, de termos vida eterna. É o Calvário, é a morte de Jesus Cristo, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é a graça em primeiro lugar. Você fica com este primeiro ponto, e se Deus nos der graça, nós ainda olharemos os dois outros pontos principais do Calvário, do que Deus fez através do Calvário por nós pecadores. As nossas almas hoje são lavadas e redimidas no sangue de Jesus Cristo. Isto é, nós somos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Deus te abençoe enquanto você está crendo nisto, pela sua graça e pelo seu amor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.